Então, todos compartilharam, todos concordaram com a gravação da aula. E a minha primeira tarefa com vocês, além de dar o meu boa noite, será justamente a de apresentar a ementa do curso, né? O PGCC, tá certo? Então, eu vou abri-lo mais uma vez, que ainda agora ele estava aberto aqui. Eu salvei em algum lugar, mas devo abri-lo novamente. Aqui. Vocês estão me vendo ainda, né? Alô? Sim, sim, Olha, estamos vendo, professor. eu deixei de vê-los por um momento, porque vou abrir aqui o PGCC, da disciplina, está aqui. Pronto, o PGCC está aberto para mim. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, espero que vocês concordem. Eu vou lê-lo, tá certo? E depois eu coloco no Drive para dispor para vocês o PGCC. Tá bom assim? Concordam? Sim, Sim, Ok. sim. Então, só mais um minutinho. Eu acabei fechando aqui. Eu volto aqui para o Meet. Pronto, eu acho que... Boa noite, Valéria. Eu acho que a pessoa que estava faltando era a Valéria, mas eu acho que ela sumiu antes de receber... Ah, pronto, a Valéria entrou. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. Eu boa noite. sugiro que nós mantenhamos as câmeras ligadas, né? As câmeras ligadas. Salvo se alguém tiver algum problema com isso, naturalmente, né? Então, a nossa disciplina, ela reza o seguinte, ela diz o seguinte: a ementa geral da disciplina, a ementa da disciplina diz que psicanálise, essa introdução à psicanálise, ela deve ser um estudo das primeiras hipóteses desenvolvidas por Freud, bem como sua relação com as concepções vigentes acerca do ser humano, ressaltando o impacto provocado pela psicanálise na filosofia, na ciência e na religião da época, bem como suas implicações na contemporaneidade, e em seguida completa com capacitação do aluno para atuar na pesquisa em abordagens interdisciplinares. Então, o objetivo dessa disciplina, Introdução à Psicanálise, é levar o educando a compreender os fundamentos da psicanálise e os seus principais problemas vistos através dos enfoques das várias correntes na perspectiva filosófica, tal como foram formulados. Desenvolver uma atitude crítica e a capacidade de refletir autonomamente sobre as principais questões da psicanálise na atualidade. Adquirir um conhecimento básico da complexidade de problemas e de áreas disciplinares que se cruzam no âmbito da psicanálise. O nosso conteúdo, ele será, o aluno deve obter noções sobre o estudo das primeiras hipóteses desenvolvidas por Freud, bem como sua relação com as concepções vigentes acerca do ser humano, ressaltando o impacto provocado pela psicanálise na filosofia, na ciência e na religião da época,
bem como suas implicações na contemporaneidade. Deve também ter noção das possíveis críticas que podem ser suscitadas ao pensamento freudiano. A metodologia será a apresentação expositiva do professor. No meu caso, vocês sabem que eu gosto muito de dar aula falada, exposição verbal da aula. Eu farei leitura de textos da tradição, discussão dialogada, problematização por meio da produção psicanalítica, etc. e tal. O procedimento de avaliação, eu já anunciei para o colegiado que eu negociarei com vocês entre provas, dissertações, etc. Né? Tem alguém, pessoal, tem alguém no grupo do Zap perguntando onde está o link, né? Então, eu vou atendê-lo aqui para ninguém ficar de fora da aula, tá certo? Eu vou colocar de novo no grupo para que essa pessoa possa. Eu acho até que a Valéria já reencaminhou, né, Valéria? Então, continuando, o nosso procedimento avaliativo vai ser negociado entre prova, entre trabalho dissertativo, seminário e exposições. A bibliografia utilizada, a oficial, terá Freud, naturalmente. Passarei para vocês o livro Freud, da coleção Os Pensadores, por causa do acesso, né, fácil que existem. Então, no próprio PGCC, vocês verão a bibliografia disponível. E na complementar, pessoal, eu utilizarei os cadernos de Ana Freud, que, embora não sejam muito acolhidos simpaticamente na academia e nas escolas de psicanálise, eu acho que ele tem muito o que oferecer para nós, tendo em vista uma reflexão sobre o que é psicanálise. Tá certo? Tendo lido peraí, deixa eu permitir a permissão para Matheus Diniz. Seja bem-vindo, Matheus Diniz. Agora me parece que temos 13 com o professor, correto? Muito bem. Acho que já estão todos em sala de aula. O PGCC já foi apresentado, a ementa do curso já foi apresentado, pelo menos lido para vocês, e será encaminhado documento escrito. O Matheus Diniz, que chegou agora, não teve acesso à explicação e à leitura da ementa. Contudo, como eu tenho que desenvolver a aula, Matheus, será passado para você a forma escrita em PDF da ementa e, portanto, do PGCC. Ok? Ok, professor. Bom que você responda para que eu tenha certeza de que vocês estão me ouvindo bem. Muito bem, pessoal. Eu vou só me levantar um pouco para pegar um copo de água que está aqui do meu lado e volto num segundo. Só um segundo, por gentileza. Pessoal, o primeiro horário, o Padre Costa, ele passou só o PGCC, foi? Valeu, valeu. Estava com saudade de vocês, viu? Prontinho. Então, vocês estão aqui num cenário onde tem uma vasta biblioteca. A Cida é viciada em leitura também. Tem em cima, ela é bem alta. E aqui, no meio, tem um Buda lá atrás da minha cadeira. Ele é assim, mais ou menos, metade do meu tamanho. O senhor saiu, eu disse, foi um susto. Eu já ia dizer, Virgem Maria tem uma alma atrás do professor. Existem almas feitas de pau também, né? Essa é uma delas.
Deixa eu ver aqui o que foi que houve, que eu acabei de desligar a iluminação. Só um minutinho. Essas coisas acontecem de vez em quando. Pronto, agora eu voltei muito iluminado, eu tenho que mudar aqui essa minha iluminação. Inclusive mudar para uma coloração mais... diminuir a minha luz para não ficar muito iluminado, porque muito iluminado atrapalha, né? Tem gente que é tão iluminado que não pega mais sombra nenhuma e não dá nem para a gente ver o contraste, né? Então, vamos equilibrar entre luz e sombras, né? Já que a existência é feita dessas duas coisas e não apenas de uma. Muito bem, pessoal. Lida a ementa, então agora eu tenho a tarefa, e vocês sabem que o meu vício é dar aula falada. Eu fui contratado na instituição para pesquisar, desenvolver projeto de extensão, pesquisa e ensino, né? E dos três, o que me dá mais prazer é estar em sala de aula. A minha tentativa este semestre, depois da experiência que eu tive no último semestre, porque vocês sabem que eu estava fora de licença-prêmio, né? Então, o último semestre que eu dei, eu reparei que eu devo diminuir o excesso de fala, enfim, de esforço, de concentração nessa telinha, que nos cansa mais do que em aula presencial. Vocês concordam? Sim. A gente acaba cansando mais, porque a gente fica mais, né? A gente fica mais concentrado, né? Todo o tempo aqui. A resposta é muito mais mecânica, né? Embora tenha suas vantagens. Por exemplo, a gente está numa pandemia e a gente está aqui conversando face to face, né? Através dessa janela e comunicando tudo que a gente precisa comunicar. Eu não acho que uma coisa seja melhor do que a outra. Eu acho que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, já que aqui é mais exigido concentração, a luminosidade da própria tela exige mais dos olhos, né? Etc, etc, etc. Vamos ver se a gente entra no equilíbrio de tudo isso. Pois bem, como vocês sabem, eu gosto de dar aulas de modo inversivo. E a essas alturas, vocês já sabem o que é o modo inversivo. E, às vezes, eu digo também subversivo. E inversivo, para mim, é que vem no fluxo contrário ao verso, que seria o normal. Geralmente, o professor expõe para vocês um texto em sala de aula, um autor, e começa a ler esse autor. Ou seja, ele tenta levar o autor aos alunos. Ele tenta levar o texto, a obra, aos alunos. Mas é possível fazer uma outra coisa. E é claro que, como isso, digamos, vem de fora para dentro, eu considero que seja um tanto quanto mais violento do que fazer o inverso, que é trazer o aluno para o texto, né? E aí eu uso algumas estratégias para trazê-los até o texto. Eu já anunciei que nós vamos ler o livro de Freud, nós vamos ler as perspectivas freudianas sobre psicanálise, nós vamos ler o Caderno de Ana Freud, e esses são os textos e os autores que deveriam ser levados até você, mas como eu faço uma aula inversiva, eu os trarei até esses autores. Tá? Então, no esforço de cumprir essa tarefa, eu vou começar perguntando uma coisa a vocês. O que é que vocês acham, já que se matricularam na minha disciplina,
nesse componente, o que é que vocês acham que seja, o que é que vocês acham que é psicanálise? Pronto. Fiz a pergunta, estou aguardando uma manifestação aí de vocês. Professor, eu acredito que a psicanálise é uma análise própria de componentes internos, né, da própria personalidade e que, durante as sessões de análise, vão surgindo caminhos, você próprio vai se encontrando, se conhecendo, né? Quando fala, você se ouve. Então, assim, a minha experiência com a psicanálise foi de autoconhecimento. Então, eu acho que a psicanálise é esse caminho dentro de nós para nos conhecermos melhor. Eu acho que é isso. Ok, Douglas. Obrigado pela participação, a sua resposta. Vamos juntar outras respostas. Alguém mais quer falar alguma coisa que acha que seja psicanálise? Quem mais? Só o Cassiano? Rodrigo, você tem alguma coisa para dizer? Não, assim, eu partilho mais ou menos dessa mesma experiência que Cassiano. Assim, logo no primeiro semestre, a gente estudando em psicologia da aprendizagem, a gente viu um pouquinho das coisas de Freud com Benjamin, né? Aí eu entendi mais ou menos isso, que é um caminho interior, alguma coisa assim de acesso, talvez ao inconsciente, não sei, eu sei assim, coisas vagas, eu não sei definir. Certo. Obrigado, então, Rodrigo. Alisson, você quer dizer alguma coisa? É quase a mesma coisa dos meninos, né? E eu cheguei a ver alguma coisa sobre Freud e o que ele sofreu na época, né? De algumas teorias que ele queria defender e não tinha os instrumentos necessários para que conseguisse defender. Mas eu tenho mais ou menos a mesma percepção que os meninos. E abordagem de frente com o inconsciente, é como eles disseram. E, salvo engano, não foi ele que confirmou a existência, né, do inconsciente, já foi outro autor após ele, outro cientista após ele. Ok. Ok, obrigado, Alisson. Obrigado, deixa eu ver como é que eu desfixo aqui a janela, né? Tem aqui um jeito de fazê-lo. Acho que deu uma travada aqui. Vocês continuam me escutando bem? Sim. Certo. Deixa eu ver como é que eu... Eu tenho a impressão, pessoal, de que deu uma travada aqui no meu computador. Deixa eu ver. Não, agora tudo bem. Agora consegui voltar aqui. Muito bem. Alguém mais quer manifestar uma opinião do que seja psicanálise? Por que é que eu estou fazendo isso? Eu já expliquei que eu tenho uma metodologia inversiva. Eu gosto de trazer os alunos até os autores, até as fontes que serão pesquisadas. E aí, como é que eu procuro fazer isso? Eu procuro entender primeiro, fazendo um exercício de alteridade, o que é que o aluno pensa, de onde é que ele parte para ter o desejo de pagar uma disciplina como Introdução à Psicanálise, certo? Então, eu continuo fazendo a pergunta, Danilo, o que te moveu a pagar essa disciplina chamada Introdução à Psicanálise? O que é que você acha que seja a psicanálise? Assim, eu entendo que é a busca do conhecimento de fenômenos
de comportamentos da mente humana, né? Eu digo isso porque eu já passei algumas coisas no Exército, que o senhor foi do Exército, o senhor também sabe, né? Que no Exército a gente, às vezes, utiliza mais a mente do que o corpo. Às vezes a gente vai fazer algum exercício, fazer alguma coisa que o corpo está cansado, mas a mente, ela dá o combustível para conseguir fazer as coisas. E eu sempre achei isso muito interessante, porque eu não sei ao certo, não me lembro mais ou menos, mas lá a gente sempre escutava dizer que a gente não conseguia, só conseguia utilizar 30%, não sei se em certo de porcentagem, né? 30% da capacidade que a gente tem, ela é mais mental do que corporal, né? E os 70% digamos que não que seja preguiça, né? Mas a mente não força, né? Como se fosse combustível para as ações, né? Basicamente, eu me interessei mais por causa disso, né? Do comportamento e dos fenômenos da mente humana. Muito bem. Obrigado, Danilo. Obrigado pela sua participação. Se nós continuarmos perguntando a vocês o que é que cada um tem a dizer sobre o que acha que é a psicanálise, nós teremos aí as mais parecidas e também variadas exposições, manifestações. Então, antes de definir já na primeira aula o que seria psicanálise, como nossa missão na ementa é fazer conexões, aproximações entre a psicanálise e a filosofia, isso parece que exige de nós o desenvolvimento de um pensamento crítico. Ou seja, nós não estamos nessa aula, nós não estamos nesse curso de introdução à psicanálise apenas cumprindo o papel de quem vai concordar com os autores, concordar com Freud. Alguém está dizendo, eu acho que eu não deu tempo ler o nome, que está travando. Está travando para vocês quando eu falo, não? Para mim, não. Tem hora que eu trava. Para quem Pra mim está trava. É porque eu O tenho a meu tá impressão normal. de que a minha internet está normal. Por gentileza, quem concorda que a minha internet está normal, faça um gesto. Ok? Eu acho que para a maioria está normal, né? Então tá bom, eu vou continuar então, porque para a maioria está normal, né? Pois bem, pessoal, o nosso papel não é simplesmente de concordar com o que Freud diz sobre inconsciente, sobre id, sobre ego, sobre superego, né? Sobre sonhos. Nós não temos a missão de abraçarmos de modo passivo nenhuma doutrina. O papel da filosofia não é esse. Nós estamos lendo a psicanálise sob a ótica e sob a perspectiva do questionamento filosófico. Não é isso que a ementa pediu? Parte da ementa sugere que nós façamos isso. Vocês concordam? Então vamos lá. Eu vou tentar criar uma estratégia para mover algumas reflexões. Suponha que eu nunca tenha olhado para trás, aqui onde tem esses objetos atrás de mim. Tá bom assim? Suponha que eu nunca tenha olhado para trás. Tá certo? A minha pergunta é, o fato de eu nunca ter visto esses objetos aqui atrás de mim significa que eles não existam? Não. Não. Não, né? Então, existe pelo menos um caso
em que você, mesmo não tendo visto objetos que estão fora do alcance da sua visão, a gente pode dizer que eles estejam lá, mesmo que eu não os veja. Tá bom? Aí eu vou trazer para uma reflexão filosófica. O mito da caverna, o famoso e inexaurível mito da caverna. Aquele ser que vivia lá dentro da caverna nunca tinha saído para ver a luz. Né? Contudo, quando ele sai, ele se depara com a luz. Ele trouxe uma existência que ele se deparou com uma pré-existência, ou seja, aquela existência estava lá, a luz estava lá, o sol estava lá. Ou seja, o fato dele viver na caverna dele, no porão, não significa que o sol não estivesse lá fora. No dia que ele saiu da caverna, ele viu que o sol estava lá fora. E diga-se de passagem, o sol naquele contexto, a luz naquele contexto, significa justamente o entendimento, o conhecimento, tudo que existia e que não era conhecido por ele, lá disponível e iluminado para ser conhecido. Esses dois exemplos que eu dei, eles se completam. Porque, veja, aqui eu estou sob a luz que reflete tudo que está sob o alcance da minha visão. As coisas que eu posso ver já estão ao alcance da minha visão. Tá certo? Eu vou chamar a essas coisas que estão aqui na minha frente, que eu posso ver, eu vou chamá-las de consciente. Ou seja, eu estou consciente delas. E vou chamar a essas coisas que eu não posso ver de inconsciente, que estão atrás de mim. Ok? Agora, já sobre o homem daquela caverna, do mito, eu vou dizer que ele só enxergava sombras. E sombras pertencem ao âmbito da escuridão e, portanto, da inconsciência. Né? Quando você só enxerga sombras, você não sabe sequer do que é que elas são sombras. Se eu só enxergo sombras, eu preciso descobrir do que é que elas são sombras. No momento em que ele sai da caverna e pode ver a luz do dia e conhecer os objetos iluminados pela luz do sol, ele já não enxerga só, digamos, sombras. Ele enxerga as coisas como elas são. Então, digamos que ele sai de uma situação inconsciente, onde ele só enxerga sombras e, portanto, ele não enxerga de verdade. E aí, ao sair, ele passa a enxergar as coisas verdadeiramente. Eu estou fazendo essa analogia para que nós comecemos a refletir de modo inversivo, indo de nós até os autores, como é que a gente pode conceber algo que existe em nós, diga-se de passagem, que nós não podemos ver, a não ser que façamos algum tipo, vivenciemos algum tipo de processo que traga tudo isso à luz da nossa consciência e nós possamos ver que temos. A minha pergunta agora é, eu estou sendo infeliz com esses exemplos, ou seja, estou complicando ou eu estou começando a mover uma reflexão para vocês? Estou indo bem? Tá facilitando. Não, tá bom. Está facilitando? Tá bom. Tá. Tá Então, vamos brincando. lá. Tá. Então,
nós já estamos querendo dizer que no estudo de psicanálise, nós vamos lidar constantemente com dois aspectos. Um que nós vamos chamar de inconsciente, que é aquilo que está em nós, mas nós não podemos ver, senão de modo muito inconsciente ou muito escuro, ou só através de sombras. Só quando essas coisas nos movem de alguma forma é que a gente sente de longe que alguma coisa estranha nos acontece. E nós vamos lidar também, muitas vezes, com o que nós chamaremos de consciente, que são aquelas coisas que vêm à tona, que aparecem, e que de repente você diz assim, poxa, eu não sabia que tinha isso, mas está aqui, à luz dos meus olhos, eu estou vendo agora que eu tenho isso. Então, uma outra coisa com a qual a gente vai lidar. Muitas vezes, eu não quero ver o que já existe. Tem muita coisa em mim que eu tenho que eu simplesmente não quero ver. E eu acabo recalcando, reprimindo, ou escondendo na escuridão de mim mesmo, no meu inconsciente. Por exemplo, eu fujo da minha própria realidade, de coisas que eu tenho que perceber, trazer à luz da consciência, e acabo não admitindo. Vou dar um exemplo assim, bem forte para vocês. De repente, morre um ente querido da minha família, a minha mãe, que acabou de morrer. Isso foi tão forte para mim, tão forte, vamos supor que seja assim, que alguém chega e me dá a notícia e eu grito para essa pessoa, você está mentindo. Isso não aconteceu. E ainda digo para ela assim, eu estou com raiva de você e começo a expressar uma certa fobia porque essa pessoa me trouxe a notícia e eu não quero encarar. Eu não quero ver. Eu não quero trazer à luz da consciência. Eu faço um esforço. Então, eu faço um esforço para escurecer isso que alguém me traz, para colocar nas sombras, para colocar na escuridão. Eu faço um esforço para não ver isso. Ou seja, eu uso um mecanismo de negação. O processo é, eu quero esconder isso, eu não quero ver. Eu nem estou consciente de que não quero ver. Eu apenas ajo como quem não quer ver. Então eu expulso a pessoa, eu nego. Essa pessoa está mentindo para mim, eu nego. Eu vou chamar isso de mecanismo de defesa. Como assim? Eu quero sobreviver, eu quero evitar a dor da notícia que eu estou recebendo, a dor que a notícia que eu estou recebendo me produz. E a minha reação imediata vai ser assim, você está mentindo, é mentira, eu nego. Não é possível acontecer isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas tem coisas que a gente não quer saber para negar, mesmo quando elas são verdades. A gente dá um jeito de recalcar isso. Você está amando uma pessoa e essa pessoa cai numa cilada. É presa. Ela é condenada. Mas isso é muito doloroso para você. E você imediatamente, a primeira reação vai ser você dizer para quem lhe traz a notícia, é mentira. Você nega. O que é que eu estou fazendo?
eu estou escurecendo a verdade sobre isso, eu estou escondendo no porão da escuridão essa verdade, eu não quero ver. Então, eu estou usando um mecanismo de defesa. Por que é que eu uso esse mecanismo de defesa? Para não passar pela dor, pelo sofrimento que essa notícia me traz. Mas veja que interessante. O mecanismo que eu usei foi de defesa. Ou seja, foi de negação. Eu neguei, né? Eu falei que a pessoa estava mentindo, eu neguei. Eu poderia ter usado outro. Se eu for muito racionalista, muito racional, eu posso receber a notícia e começar a dar belas explicações sobre a morte. Ah, todo mundo um dia vai ter que passar pela morte. Todo mundo. Minha mãe morreu, mas tudo bem. Porque a morte é um fenômeno, é um acontecimento inevitável. As transformações só acontecem através da morte. Eu vou racionalizar, 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 racionalizar. Eu vou falar, porque eu não quero simplesmente entrar em contato com a minha dor. Aí eu falo, dou belíssimas explicações sobre o assunto para não ter que encarar a minha dor. Qual é a diferença do primeiro mecanismo para o segundo? Um simplesmente negou a notícia, o fato, ou seja, escondeu na escuridão do inconsciente, ou seja, abafou, recalcou, reprimiu através da negação, que se manifestou, às vezes, até como fobia de quem me trouxe a realidade. O outro mecanismo foi um abafamento da realidade através de um processo de racionalização verbal, de racionalização. Eu usei toda a minha filosofia. Eu sou um ótimo filósofo, então eu usei toda a filosofia. Eu usei toda a filosofia do Phaedon sobre a morte para fugir da minha dor. Eu poderia ter usado um outro mecanismo para esconder ou para evitar a minha conexão com o que é real, a minha dor. Porque, na verdade, a gente usa esses mecanismos para fugir da conexão com o que nos dói. Por isso que é chamado de mecanismo de defesa, mecanismo de sobrevivência. Eu quero sobreviver sem essa dor. Eu temo que essa dor me mate. Então eu não quero viver o luto. Porque essa dor do luto, eu desconfio que ela possa me matar. Mas não é só do luto da morte da minha mãe. Pode ser do luto de alguém que eu amava, com quem eu estava vivendo, que alimentava a minha afetividade, que me dava prazer, que me preenchia com afeto. E um amigo chega e diz: olha, essa pessoa te abandonou, ela te traiu, ela fugiu com outro, e você pode saltar em cima desse alguém e dizer: você não presta, você está mentindo, eu vou te matar, é mentira, é mentira, é mentira. Então, é um outro tipo, o mesmo mecanismo de negação sendo aplicado a uma outra situação, a um outro sentimento de perda. O sentimento de perda, de abandono, de rejeição, eles vão doer em mim e eu não quero passar por eles. Aí o que é que eu faço? Eu, de modo fóbico, nego
e ataco a pessoa que tenta elucidar a verdade sobre o que está acontecendo. Ou eu posso, de novo, usar um mecanismo de racionalização para evitar a minha dor, para me defender da minha dor. Eu posso... Samuel, é alguma coisa com o seu som, porque eu acho que o resto da turma está ouvindo bem. Tá? Pessoal, estão ouvindo bem? Olha aí, todo mundo, a maioria está dizendo, a maioria está dizendo que sim. Então, vamos lá. Então, eu uso esse mecanismo para evitar a minha dor. E, novamente, eu posso simplesmente, para evitar a minha dor, começar a racionalizar. Eu posso começar a dizer a ele, que me trouxe a notícia de que estou sendo abandonado, ela decidiu ir com outro, etc, etc. Eu posso começar a dizer assim, tudo bem, eu participo de grupos de liberação sexual, tântrico, ou qualquer coisa desse tipo, e agora já posso aceitar a liberdade sexual das pessoas. Eu entendo muito bem desse assunto. Eu aceito muito bem a liberdade das pessoas. Eu não pratico mais o machismo possessivo. Eu agora sou um homem modificado. Aí você vai ouvindo, e essa pessoa vai dizendo sobre o sagrado feminino, sobre um monte de coisas que são os novos paradigmas filosóficos e mentais de uma pessoa que realmente é muito bacana, não sofre e tal. E você pode usar todo esse discurso só para não entrar na sua dor. Você racionaliza, e não só racionaliza. Você pode fazer uma outra coisa para não entrar no seu espaço de dor. Você pode começar a imitar um ser iluminado e começar a dizer, eu estou tão feliz, irmãos postos. Assíduo. Essa pessoa... Oi. Mas Oi? isso aí, aí não seria uma forma de negação, Quem está não? falando? Peraí, calma, acompanhe o discurso e eu já abro um espaço para a gente fazer o questionamento. Eu estou citando, eu citei, tanto no exemplo da morte, mecanismos de negação e de racionalização, como eu citei também agora, no caso do abandono afetivo, da rejeição afetiva, que, diga-se de passagem, é também um outro tipo de luto, né? Eu estou citando de novo o caso em que é mecanismo de negação e o caso em que é mecanismo de racionalização. Eu posso utilizar todos os discursos que existem em torno de liberação sexual, do que deveria ser um relacionamento perfeito. Eu posso usar todos os livros, reproduzi-los racionalmente, só para evitar, só como forma de esconder na escuridão do meu inconsciente, reprimir o que estou sentindo, para substituir a minha entrada na dor. Eu finjo que sei tudo sobre isso, faço os belos discursos, como um mecanismo de defesa da minha dor. Eu quero sobreviver à dor que eu sinto quando escuto essa notícia. Ou eu posso usar um outro mecanismo. Eu posso começar a imitar um ser iluminado. Eu posso dizer assim para ele, tudo bem, eu estou em profunda paz. Essas coisas não me atingem. Eu me sinto preenchido e iluminado. O que é que eu estou fazendo? Eu estou imitando o Buda, eu estou imitando Jesus, eu estou imitando o cara da massagem tântrica com quem eu fiz sessão, eu estou imitando o cara da meditação, Hassido.
O professor liberado, eu estou imitando também. Eu estou imitando qualquer pessoa, porque essa imitação pode evitar que eu entre na minha dor. Então, eu já falei para você, eu posso usar um mecanismo de defesa por imitação, eu posso evitar a minha dor por ficar racionalizando, eu posso evitar a minha dor por negar, tentar evitar a minha dor por negar. E tudo isso é mecanismo meu para evitar o sofrimento, para sobreviver. Então, minha pergunta é, isso já pode levantar uma reflexão sobre quais são os meus mecanismos mais usados. O que é que eu, Racido, uso constantemente para fugir da minha dor, para fugir do meu sofrimento, para não encará-lo, para não enfrentá-lo. O que é que eu uso para não passar pelos limites que a minha psique humana tem? Fica a pergunta, já que os exemplos de como a gente foge, de como a gente sabota a entrada na dor, fica. Esses exemplos, ficam eles. Aí eu volto um pouquinho para uma possível reflexão sobre a própria palavra psicanálise. O psi de psicanálise está relacionado à psique, que é um termo muito usado em filosofia, principalmente na filosofia clássica. E aí eu pergunto a vocês, o que é psique? Psique traduzido para o latim é ânima. Psique traduzido para o português é alma. Aí psique mais análise. E o que seria análise? Análise nós já sabemos. É quando você compartimenta algo, quando você separa partes de algo, você está sendo analítico. O que é que eu estou fazendo então? Eu estou olhando para a minha psique, para a minha alma, aquilo que pensa e vive e sente e se emociona em mim. Psique não é só do pensamento, é da emoção, é inclusive das verdadeiras sensações, porque prazer, por exemplo, quem sente é a alma. O corpo sente sensação, mas o prazer é da alma. Então, quando eu estou dizendo psicanálise, eu também estou juntando esses dois termos para dizer, eu estou lançando um olhar sobre a minha própria alma, sobre a minha própria psique, para separar suas partes e entender como é que minha alma funciona. Como é que a alma de alguém funciona. Aí eu posso começar a perceber nessa análise que a alma do Danilo, ou seja, a existencialidade do Danilo, funciona assim. Por exemplo, quando ele recebe uma dor de morte, ou uma notícia de morte, ele passa a fugir disso através ou da negação, ou ele racionaliza, ou ele passa a imitar um iluminado, uma pessoa bem resolvida, digamos assim, ou ele passa a usar outros mecanismos de substituição. Ele substitui. Como é que é a substituição? Me vem à tona uma dor, uma notícia desse tipo, e eu posso substituir o foco dessa dor por um outro. Eu vou beber. Eu substituo a entrada da minha dor pelo prazer da bebida, pelo efeito da bebida. Eu posso transferir. Eu posso
entrar, por exemplo, num processo de introspecção de minha fase oral na infância. Eu vou lá e tomo cerveja, tomo cerveja, tomo cerveja, tomo cerveja. Qual era o momento mais aconchegante da minha infância mais tenra, da minha infância mais distante? O que é que eu fazia que me dava o máximo de sentimento de proteção, de prazer e de autonutrição? Vocês lembram? Um momento em que a gente se sentia muito assim? Quem é que consegue lembrar? Quando você estava mamando no bico do peito da sua mãe, que ela te agarrava bonitinho no colo, que você sentia o calor da sua mãe, que você sentia o palpitar da proteção materna, enquanto sugava o peito dela, essa fase oral em que você movia e sugava, ela é guardada dentro de você como momentos de uma proteção, de um preenchimento, de um acolhimento profundo. Quando nós somos adultos que já estamos distantes desse momento, a memória desses momentos ainda continuam dentro de nós, as memórias. Então eu posso, na negação de uma dor presente, eu posso começar a beber ou fumar. E eu esqueço até de perguntar, qual é o sentido de fumar e fumar e fumar e fumar e fumar? Eu estou vendo que eu estou arrebentando os pulmões, mas eu estou fazendo isso. Por que é que eu sinto prazer nisso? Ou de beber, beber, beber e beber? É porque, além de sair da minha consciência normal, eu ainda tenho o ato de sugar a bebida. E aí eu posso estar dizendo, eu estou voltando um pouco àquele momento em que eu sugava o peito da minha mãe para me alimentar, era acolhido por ela e me sentia protegido e muito nutrido. Então eu trago essa memória de volta e quando recebo notícias de desafeto, por exemplo, é por isso que é tão comum no abandono afetivo, quando o cara é traído, quando a pessoa é traída, é tão comum você ter a notícia, dizer, bebo para esquecer. Vocês já ouviram essa notícia? Bebo para esquecer, né? Bebo porque a perdi, ou coisa desse tipo, ou fumo, ou coisa desse tipo. Há uma necessidade, talvez, de voltar àquele sentimento de nutrição através do ato de sugar, que me lembra aquele momento em que eu era acolhido pelo afeto da minha mãe. E eu passo a usar isso como um mecanismo de defesa. Eu corro para o bar, eu corro para o fumo, ou para qualquer coisa que me dê a sensação de que eu estou sugando. E eu faço isso da forma mais inconsciente possível. Ou seja, eu reprimo a possibilidade de encarar o fato de que eu fui rejeitado e preciso aceitar isso, e eu tento ludibriar a minha consciência, recalcando o meu sentimento, com o ato de sugar alguma coisa. Então, eu já falei, nós podemos racionalizar para fugir. A gente pode criar belos discursos sobre o que é um ser humano evoluído, que aceita a rejeição numa boa. A gente pode criar vários discursos quando a gente tem fortemente o mecanismo de racionalização. Ou a gente pode entrar no mecanismo de reação. Eu reajo, às vezes com fobia. Aí vem uma fobia que eu não sei nem de onde, porque alguém está querendo me levar para um espaço dolorido, um espaço de sofrimento. Então, os mecanismos de defesa
tão estudados em psicanálise, eles são mecanismos que nos faz inconscientizar, eu vou usar essa expressão, ou levar para a escuridão aquilo que eu não quero ver à plena luz do dia. E é realmente um mecanismo de sobrevivência. A gente faz isso para tentar sobreviver das coisas que estão nos causando profundo sofrimento. O nosso ego é um conjunto de mecanismos de defesa que se defende constantemente dos impulsos do superego, ou seja, se defender significa manda para o inconsciente as coisas que possivelmente vão gerar sofrimento em mim se eu falar delas, se eu pensar sobre elas, se eu encarar com o máximo de realismo essas coisas, pode ser que eu sofra muito. Então eu tenho medo desse sofrimento e mando lá para o porão da escuridão. Eu não saio da minha caverna, como na analogia do mito da caverna, por exemplo. É possível fazer essa analogia. Vamos ver se eu fui feliz até agora nessa provocação reflexiva. O que eu estou fazendo agora é provocando um caminho que nos leve até Freud, que nos leve até Ana Freud, que nos leve às outras perspectivas psicanalíticas. Mas eu não estou dizendo para você assim, aceitamos de pronto a teoria do inconsciente, aceitamos de pronto que esses mecanismos dos quais nós estamos falando sejam simplesmente evitáveis. A gente está agora dando um passo inicial para entendermos quais são as formas pelas quais a psicanálise cria condições para que nós vejamos o que somos, como somos, quais os nossos mecanismos pessoais. Tendo dado o primeiro passo em direção a isso, aí eu volto a perguntar a vocês. Cassiano, até agora, o que foi que nós entendemos de tudo que foi exposto aqui na nossa primeira aula? Posso consultar você para ter um feedback? Vamos lá. Eu posso tentar, Racido. Eu acho que nesse caminho até o inconsciente, né, esses mecanismos fazem parte de quem somos, sem que a gente tenha muito controle, sem que a gente haja racionalmente, né? Muitas vezes esses mecanismos de defesa, eles são automáticos, vamos dizer assim, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? Ao lidar com a dor, ao lidar com as situações que vão nos trazer desconforto, vão nos trazer sofrimento, vão nos trazer a realidade como ela é. A luz do dia, às vezes, é insuportável para nossas vistas. Então, a gente prefere a penumbra e, para isso, recorre a mecanismos. Então, eu acho que a psicanálise, ela demonstra, né, ela estuda esses mecanismos, que cada um tem as suas preferências, os seus caminhos, né, para poder chegar nessas defesas, né, para subsistir. Ok. Obrigado, Cassiano. Agora, Valéria, me deixe ouvir um pouco o teu feedback até aqui, aonde é que você chegou, aonde é que eu consegui provocar alguma reflexão. Ok, Valéria? Racido, eu fiquei me questionando sobre, digamos, o exemplo que você usou sobre rejeição. Eu Sim. queria questionar uma coisa. No caso, quando pessoas, elas... Desculpe, Valéria, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tá. Você tem problema agora, nesse momento, em ligar a sua câmera? Não.
Então, se você puder fazê-lo, eu te agradeço. Se não, tudo bem. Se você quiser permanecer com ela desligada, tudo bem, viu? Fique à vontade. Ok. Assim, do tipo assim, pessoas que são rejeitadas, como você tinha falado. Algumas delas, elas começam a negar, só que de um modo de... Elas ficam se culpando. No caso, esse mecanismo seria o quê? Elas ficam se culpando por ter sido rejeitadas. É um outro mecanismo, é um outro mecanismo também. A gente assume a culpa. Algumas pessoas entram num processo bem depressivo, né? Porque elas carregam a culpa como elas assumem o lugar de que são responsáveis pelo processo do outro. O que acontece com o outro foi provocado por mim. Então, a culpa também entra numa instância de processo de defesa. Eu não quero, por exemplo, aceitar de vez que eu tenho que deixar o outro e trilhar um novo caminho. Então, eu fico procurando, de alguma forma, negar que chegou o momento de dizer adeus a alguém e posso entrar num processo de culpa e procurar caminhos para justificar a minha culpa. Isso também é um mecanismo de defesa. Né? É isso. São muitos os mecanismos de defesa. Tem alguns que são mais clássicos, né? Tem escolas de psicanálise que abordam uma determinada quantidade como sendo principais. Tem outras que vão abrindo o leque para outros números, né? Mas a verdade é que nós usamos muitos mecanismos de defesa para não encarar a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, é claro, e que isso congela um ego em nós e um mecanismo, né, de cristalização desse ego, digamos assim. São muitos. Assim, o primeiro passo do autoconhecimento seria eu acabar descobrindo quais são os meus, quais são os mecanismos mais fortes, e gradativamente me tornando mais e mais consciente de quais são os meus mecanismos. Ok? O que é que você quer acrescentar mais, Valéria, no teu feedback? Por enquanto, eu fiquei só nesse questionamento, Racido. Tá, E depois sobre ok. aquele exemplo que você tinha do mito da caverna também. Sim. Olha, tudo que a gente vai fazer nesse curso é ir aprofundando o que, ora, é apenas uma provocação inicial, né? Alisson, obrigado, Valéria, viu, pela participação. Muito obrigado. Agora, Alisson, eu posso contar com o seu feedback também? Eu posso tentar acrescentar alguma coisa, mas vai ser quase a mesma coisa que Cassiano falou. Eu já cheguei a ver um vídeo no YouTube, o YouTube me recomendou eu assistir, e falava sobre esses mecanismos de defesa. E lá foi comentado justamente sobre esses dois e mais alguns, né? Que, se eu não me engano, lá falava que são 15, né? Os mais clássicos. E também a continuação deles, né? Do estudo deles, que foi de Ana Freud, que é a filha de Freud. Não deu tempo dele continuar o estudo. Então, fica claro que é uma coisa assim, bastante natural na nossa vida, né? Para podermos enfrentar alguma dificuldade, o nosso inconsciente gera um mecanismo de defesa. E isso acontece inconscientemente. Então, durante o dia, a gente pode usar diversos mecanismos de defesa sem perceber, ou durante a nossa vida. E acaba que um certo ponto vai dar certo e depois não vai dar mais certo. Precisa se trabalhar para trabalhar aquele problema, né, e não usar mais aquele mecanismo de defesa que não vai mais surtir algum efeito, ou não tem mais necessidade. Eu consegui compreender o pensamento que o senhor trouxe. Bem profundo, professor. E a comparação também que você fez com a alegoria da caverna foi bem acertada. Isso. Na verdade, quando eu trouxe esses dois exemplos, o do mito da caverna e o da possibilidade do que está atrás de mim
existe, mas eu não vejo, e, portanto, ele se torna inconsciente, eu estou trazendo duas perspectivas. Uma é aquela gerada pelos mecanismos de defesa. Aquele momento em que eu uso um determinado mecanismo de defesa para não enxergar a realidade como ela é, para não atravessar a minha dor, para não atravessar o meu processo, né? E o outro é aquele momento em que eu encaro as coisas como elas são, né? Vendo a luz do dia, que é quando eu saio do meu inconsciente, eu trago as coisas à luz da consciência, né? Para que elas sejam processadas de uma forma diferente. E a esse ponto de nossa aula, é interessante também que eu diga para vocês que o nosso próximo passo será investigarmos. Claro que durante esse curso vocês terão muitas leituras. Eu estou agora apenas provocando um momento em que a gente possa partir para os textos e ficarmos surpresos com tudo que os textos possam nos revelar a respeito da profundidade com a qual é encarado esses mecanismos, a estrutura, né, fundamental do que é o ego, do que é o superego, do que é o inconsciente e, principalmente, do que é o espaço ou o lugar da fala na psicanálise. Por que que o logos é tão importante na psicanálise, como um lugar privilegiado? Por que é que a fala pode ser tão transformadora num processo de psicanálise? Por que é que o psicanalista dá tanto espaço para o psicanalizado falar, falar e falar e cria uma situação para que venha tudo que ele está guardando dentro dele através da fala, né? Porque é que a fala tem esse lugar tão privilegiado, não só na filosofia, porque o logos, você imagine a filosofia existindo sem a fala, é possível? E possivelmente a psicanálise jamais teria sido desenvolvida sem privilegiar o lugar da fala, o lugar do logos, o lugar da catarse, né? Que é feito, o lugar onde realmente alguma coisa pode funcionar, né? Então, feitas as provocações de hoje, as cenas dos próximos capítulos do nosso curso serão anunciadas, e principalmente na medida em que você for percebendo que não se trata de um curso que tem a ver com textos fora de nós, com autores, aonde a gente vai simplesmente contar a história da psicanálise. O objetivo não é esse. A própria aula será uma forma de você começar a olhar para dentro de você. Como é que eu funciono? Como é que todos os dias eu utilizo formas de mandar as coisas que eu não quero enxergar para dentro da escuridão da minha mente, do porão da minha mente? Eu sou homoafetivo, eu tenho todas as nuances na minha vida de uma afetividade voltada para o mesmo sexo do qual eu sou, mas eu cresci numa educação e num condicionamento que me impede ser feliz admitindo que tenho homoafetividade. E aí, esse superego que me foi emprestado pela doutrina paternalista, que me educou e me formou enquanto personalidade, ele me impede. Então, eu tenho que... É o complexo de Édipo. Eu estou sendo rejeitado pelo que eu sou, e eu tenho, ao mesmo tempo, que fazer alguma coisa para ser aceito pela minha figura paterna, numa sociedade paternalista, etc. e tal.
E eu me vejo diante de um problema profundo, porque eu preciso ser aceito para me sentir nutrido, para me sentir bem, mas eu pertenço a uma cultura, a um superego, né, que não é assim. O que é que eu faço? Eu começo a criar mecanismos profundos para mandar tudo que sou lá para o inconsciente, para não me aceitar, para não aceitar o que sou, para não ver, para não falar disso de forma aberta, onde o espaço da fala possa se tornar um lugar de catarse, de purificação para mim. Então eu mando tudo isso lá para o inconsciente para fugir de todo o espanto e de todo o medo que o superego, que é a estrutura paternalista da sociedade em que eu vivo, me obriga assim ou me inspira a fazer. Então, o curso vai ser uma viagem pelos labirintos da nossa psique. O curso vai ser uma viagem sobre as diversas abordagens e sobre o que tem a ver a filosofia com tudo isso, né? O que tem, quantas escolas existem em torno, né, da análise da psique humana. E aí é uma aventura bem interessante, porque ao mesmo tempo em que a gente está indo para fora, olhando autores, olhando textos e olhando histórias do desenvolvimento de tudo isso, esse mesmo olhar para fora também nos empurra para dentro para descobrirmos como são os nossos modos existenciais, né? Então, esse é o convite do curso. Eu vou finalizar por aqui para não ficar uma coisa muito cansativa. É um prazer imenso estar de volta com vocês. Nossa, eu já estava sentindo muita falta de estar com vocês de novo, sabe? Para mim, a UERN são vocês. Né? Assim, a coisa mais ansiosa enquanto professor que eu tenho, o que me nutre a alma e me faz sentir trabalhando de verdade, é esse espaço reflexivo, essa troca que eu faço com vocês. Né? Sem isso, para mim, assim, no final da minha licença-prêmio, eu estava me sentindo um vagabundo, porque assistir reunião departamental é necessário, mas eu não me sinto pleno quando estou simplesmente assistindo reunião departamental, participar de colegiado. Quer dizer, a alma, a essência do que eu lutei anos para ser é aqui, esse confronto entre nós, esse diálogo, essa parceria. Eu não me sinto no lugar de professor, eu me sinto no lugar de coparticipante. Eu estou aqui sendo provocado por vocês, eu estou provocando vocês, e é nessa interação que a gente pode crescer na direção de uma compreensão maior do que é o ser humano, tanto no que já disseram sobre isso, no que a gente pode descobrir sobre tudo isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, ou a gente já pode encerrar? Se eu tivesse presencial, eu ia te dar um abraço, que eu tô quase chorando aqui, eu tô sentindo, sei lá. Isso é muito gratificante, Sayonara, sabe? É muito gratificante transformar uma sala de aula num laboratório existencial, sabe? Onde uma aula não é apenas uma encheção de linguiça, sabe? Onde a aula não é apenas o cumprimento burocrático de tarefas, mas é algo que realmente nos forma, né? Nos forma em conjunto. Porque essa aula nos forma a mim, que sou aluno do ensinar, né? E a vocês, que são alunos do provocar, do aprender também. Isso é uma troca, não tem o lugar do mestre e o lugar do aprendiz. É o lugar da interação, da coparticipação, para que nós possamos nos descobrir enquanto seres humanos. É um laboratório para que a gente possa se ver. É assim que eu encaro a filosofia, como um laboratório de autodescobrimento, né? Diálogo e descobrimento. Então é isso. Se alguém não tem mais nada para dizer, alguém quer falar mais alguma coisa, nesse reencontro, né, tão demorado,
Eu, Racido, Aham. Fala, Elizabeth. definitivamente encher linguiça não combina com você. Você é aquele Sei o quê? professor. Ah, Porque você é aquele professor que deixa a cabeça da gente em parafuso, que mexe, que provoca. E isso é bom, porque não se torna monótono. aham. Que bom, né? Que bom que pelo menos para chutar o pau da barraca eu sirvo, né? Claro, bebê, é muito importante um negócio desse. Então é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Estou com muita saudade de vocês, fico sentindo aqui vontade que alguém mais fale alguma coisa, dê um feedback, para eu me sentir de novo sintonizado, né? É isso. Matheus, tá por aí, Matheus? Olha, Matheus Diniz, me dá. Ok, o Matheus não está por aí, mas depois eu falo. Pois bem, obrigadíssimo a vocês por hoje. Né? Eu vou encerrar para não tornar cansativo demais. A próxima terça-feira será nossa. O Costa já deve ter falado para vocês, né? Sobre o esquema. Uma semana é minha, outra semana é dele. Então, fica melhor, fica mais produtivo, né? No intervalo, agora eu vou passar para vocês, em PDF, o livro Freud e também os cadernos de Ana Freud, para que a gente possa esmiuçar, para que a gente possa aprender de modo mais formal tudo isso que foi apenas uma provocação hoje. Tá bom assim? Racido, boa Oi. noite. Boa Me noite. tire só uma dúvida. Quem está falando Essa é o disciplina Samuel? é Samuel, Racido. Boa noite. Oi, Samuel. Opa, tudo bom? Você está sem poder ligar a sua câmera, né? No momento eu estou impossibilitado. Então tá bom, então. Pode falar, Samuel. Mas na próxima eu abro. Certo. Sim, eu queria tirar uma dúvida, porque essa disciplina quantas aulas semanais? No geral, oficialmente, uma aula semanal, que seria naquele esquema de meio horário, né? Aí eu negociei com o Costa e com o Deda, nós negociamos, por acharmos que se torna muito mais produtivo, já que é online, que nós mantenhamos uma atividade dobrada no encontro, passemos leituras, aí vocês terão coisa de 14 dias para fazer essas leituras, e nós podemos também interagir através do grupo do Zap, de e-mail, tá certo? Eu estou disponível para vocês interagirem, fazerem questionamentos, pedirem feedbacks sobre trabalhos pelo grupo do Zap, tá certo? Então, Minha dúvida, Racido, era porque essa aula hoje começou 8h30. Veja, hoje é atípico, Samuel, porque o Costa terminou mais cedo, tá certo? Ele terminou por volta das 8, não é isso, pessoal? E aí eu como tenho o contato da turma, eu perguntei a ela se nós poderíamos começar mais cedo para terminarmos também mais cedo. Mas veja, vocês precisam ficar antenados no grupo do Zap, porque é através de lá que nós vamos nos comunicar todo o tempo, né? Para que tenhamos uma interação acerca de horários e de encontros, né? Tá certo? Essa dúvida, Racido, é só porque, como eu não tenho... Porque às vezes vocês fazem essa troca de horário, né? Aí, por exemplo, eu vi que a maioria do pessoal aqui é não sei se acho que é um período atrás do período anterior. Aí, Veja, Samuel, por exemplo, eu pago metafísica agora, aí já não dá certo. Entendeu? Olha, no caso, a troca. Veja, isso é uma coisa para nós discutirmos inbox, tá certo? Assim, quem está no grupo do WhatsApp deve ficar atento às mensagens, para não haver desencontro algum, tá combinado? Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Que todas as forças do bem vos abençoe e a mim também. E até o próximo encontro, que será na próxima terça-feira. Boa noite aí a todos. Tá bom?
Muito boa Tchau, noite boa para noite. todo mundo. Fala comigo. Boa noite a Boa todos. noite. Valeu, Fala Racine. comigo Boa em noite. box, seu Boa noite, professor. Boa noite. Noite. Boa noite.